Fala pessoal, estamos começando mais um podcast na Beats e hoje eu recebo aqui nos estúdios da Beats meu amigo Lui. Quem que é o Lui? O Lui ele é design, ele é fotógrafo e ele é jogador de botão, mas não pode falar jogador de botão errado, é botonista. Obrigado, Lui. Nada, é um prazer estar aqui, Ben-Hur, na Beats Podcast. É isso aí. Não pode falar jogador de botão errado, Lui? Como é que é? Então, esse termo, né, foi ganhando novos nomes ao longo do tempo, né? Sempre falavam jogador de futebol de botão, né? Mas o nome botonista mesmo, digamos que uns 15 anos para cá, né? Eu acho até melhor, né? Porque jogador de futebol de botão fica muito extenso, né? Sim. Quando você fala botonista, já passa uma credibilidade, né? Parece até que é uma coisa meio federada. Eu brinco assim até com o pessoal. Bacana, bacana. Pessoal, daqui a pouquinho eu vou contar pra vocês uma novidade que tá chegando aqui na Beats e o Lui vai estar na frente dessa novidade. Mas daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. Mas agora eu quero conhecer um pouquinho do Lui. Que, na verdade, sim, você de casa. O Lui, além de ele ser jogador botonista, o Lui ele é fotógrafo, ele é designer. E, ô Lui, como é que você consegue conciliar design, fotografia, jogador de botão? Como é que você consegue fazer isso tudo? Na verdade, assim, o botão dessas três aí é a que foi feito para desestressar um pouco, né? Porque é Sim. mais para o meu momento de lazer, né? Porque a gente participa de torneios, inclusive os torneios eram mensalmente. Para esse ano. O Clube do Botão, né? Que foi uma das criações minhas, a gente resolveu fazer torneios de 2 em 2 meses. Até mesmo porque muita gente estava tendo dificuldades de participar todos os meses. Sim. E daí passamos a fazer por bimestral, exatamente para ter um contingente maior de pessoas. No caso da fotografia e o design, a comunicação, é o nosso ofício, né? Sim. É o nosso ganha-pão, vamos dizer assim. Então não tem para onde correr, né? A gente recebendo contatos para poder fotografar, para poder ir no trabalho, né, diário aqui na Beats, o papel que eu desenvolvo, né, para minha vida, para o meu ganha-pão, meu sustento. Então é um prazer sempre estar trabalhando, né, nessa área na qual eu estou desde 2006. Que você é formado em comunicação e publicidade, né? Então desde 2006 eu trabalho na área e é muito bom. Eu tenho prazer de trabalhar com isso, né? E do mesmo jeito que eu tenho o prazer de que nas minhas horas de lazer eu poder jogar o meu futebol de mesa, né? Eu gosto de falar futebol de mesa para ficar uma coisa mais profissa, vamos colocar assim. O Lui, gente, para quem não sabe, o Lui ele é nosso companheiro aqui de trabalho aqui na Beats, é o nosso design aqui. Na minha opinião, é um baita design, manda muito bem, é o cara que é referência para muita gente. Eu já tinha ouvido falar o nome do Lui, mas eu não conheci o Lui pessoalmente. E um baita profissional, a gente só ganha com o Lui aqui na empresa. Ô Lui, vamos falar um pouquinho sobre quando você se interessou por essa área de design. Como é que foi para você? Então, isso foi lá nos idos de 2001, 2002, alguma coisa assim. Eu já havia feito vestibular, só que fora, né? Lá em São Paulo, eu tinha feito lá na UMC, Universidade de Mogi das Cruzes, mas eu fiquei apenas um mês lá e voltei para Valadares. Quando eu voltei, eu encontrei com um amigo que havia acabado de ingressar na faculdade de Rádio e TV, jornalismo, rádio e TV, lá em Juiz de Fora, né? E nas férias dele, vindo a Valadares, a gente conversando e ele me contando sobre o curso. E aquilo me despertou um interesse muito grande, porque eu ainda estava na dúvida do que de fato eu queria para a minha vida profissional. Sim. Né? E nessa conversa eu acho que foi muito decisiva, entendeu? Para que eu escolhesse a comunicação como o meu ofício para a minha vida, né? E no ano seguinte, 2002, eu me inscrevi no vestibular da Univale
E entrei. Eu fiz a inscrição para 2 cursos, que na época você podia escolher Sim. né? Você escolher 2. Aí eu coloquei o de jornalismo, rádio e TV e publicidade e propaganda como o segundo, como a segunda opção. Porém, o curso de jornalismo, rádio e TV da Univale, na época, só teve uma turma que se formou. Não teve mais. E aí eles me removeram, me deslocaram para a publicidade e propaganda, e eu gostei muito, né? Foi muito importante para minha vida esse período ali da faculdade. Tô até querendo voltar, tá? É mesmo. Porque é bom, né? A gente está sempre aprendendo novamente e tal. Muita coisa mudou daquele tempo para cá, né? E foi assim que surgiu a comunicação na minha vida, através de um grande amigo, né, o Marcelo Giovanni. Né? E até hoje é o que eu gosto e sei fazer. E faz muito bem, né, Lui? Amém. E o Lui tem um olhar muito clínico também, porque é um fotógrafo. Na verdade, um dos grandes fotógrafos. Ô, Lui, quando foi a primeira vez que você pegou uma câmera e tirou uma foto e falou assim, me apaixonei por isso aqui, é isso aqui também que eu quero fazer? Porque também na faculdade você pega equipamentos para tirar foto. Quando você pegou aquela câmera, você falou assim, agora eu vou tirar aquela fotinha, opa, gostei disso aqui. Como é que foi para você? Não, então, a faculdade, ela começou a me moldar mais para esse olhar, né? Porque assim, na verdade, de criança a gente já tem curiosidades, né? Minha mãe tinha uma câmerazinha dessas Kodak, né? Muita gente vai lembrar. Aquelas de filme, 36 poses? As de filmes de 12, 36 poses, 24 poses, uma coisa assim. E eu tinha curiosidades, eu via aquilo. Já na minha adolescência, um tio meu, que sempre vinha dos Estados Unidos para o Brasil, ele já morava lá desde a década de 70. Esse tio meu trouxe uma câmera profissional, e a câmera, quando ele apresentava assim, deixava a câmera com a gente, os sobrinhos assim, cada um pegava ela um pouquinho e fazia uma foto. Aí ele falava, a foto mais bonita que ficar vai ganhar um presente, né? Depois eu vou revelar e a gente vai escolher qual a foto mais bonita. Em algumas vezes, a minha era a mais escolhida. E aquilo, muita gente falando, nossa, você tem um olhar diferenciado para isso. E mais uma vez, alguém fazendo observação sobre alguns dons, né, me despertou, então eu vou querer investir nisso aí, né, futuramente. E foi quando, na faculdade, nos primeiros semestres ali, eu fiz aulas com fotógrafos lá da Univale, né, o Rogério, eu lembro do Antônio, professores que me ensinaram, e o Léo Moraes, que é para mim aqui em Valadares um dos mais conceituados. Então foi nesse período aí que o olhar foi sendo apurado, foi sendo lapidado, né? O Léo me ajudou muito nisso, e até hoje eu devo muito a ele esse incentivo, né? E daí por diante eu fui pegando alguns trabalhos assim, freelance, mas sem cobrar, né? Porque eu estava aprendendo. Quando a gente começa, todo mundo faz isso, né? Eu posso fazer, não vou te cobrar, não. Não, aí depois algumas pessoas até falavam assim, cara, eu acho que muito em breve você já pode começar a cobrar, porque você está indo muito bem. Sim. Você está desenvolvendo muito bem o seu olhar fotográfico. E deu certo, né? Passado eu lembro de no máximo entre 6 e 7 meses, eu já estava começando a cobrar meu primeiro trabalho, né? Lógico, né? Um valor bem abaixo, porque eu ainda estava entrando no mercado, querendo entrar no mercado. E dali por diante foi fluindo, fluiu cada vez mais. Aí eu fui fazendo alguns cursos. Eu fiz um curso na Escola de Imagem de BH, né, sobre fotografia urbana, né, que é o fotojornalismo, e também o fotojornalismo para eventos sociais. Foram esses dois assim que me deu aquele up assim, para de fato eu ter coragem de pegar eventos maiores e cobrar um preço também maior.
Bacana demais. Né? Gente, a gente tá falando aqui sobre também jogo de botão, por quê? Eu já vou anunciar essa novidade. Nós vamos ter aqui na Beats, além do nosso podcast da Beats, nós vamos ter também a parte de esporte da Beats. O que seria esse esporte da Beats? O Lui, como ele gosta muito de esporte e é um fluminense, posso falar, né, Lui? Sim, Fluminense e tal. É o time do coração do Lui. E o Lui gosta muito de esporte. Então, por que não a gente fazer o esporte da Beats aqui no nosso podcast? E foi pensando nisso que nós chamamos o Lui para ficar na frente desse projeto, de fazer a parte do esporte. E o Lui na hora falou assim, com certeza eu faço. Então, como é que vai funcionar isso aqui? O Lui vai ter os convidados como a gente tem aqui para falar sobre o esporte, para falar sobre o jogo de botão, para falar sobre futebol, para falar sobre vôlei, para falar sobre o que mais, Lu, que a gente pode falar? Um contexto geral, né? Assim, Valadares sempre foi um celeiro esportivo muito rico, né? Daqui saíram grandes atletas para o mundo, né? Disputaram Olimpíadas, disputaram Campeonato Brasileiro, foram campeões e tudo. Então, por que não dar valor, dar destaque a isso, né? Sim. Então, assim, esportes como vôlei, basquete, futebol de mesa, pickleball, que está crescendo muito aí em Valadares, né? No Filadélfia, em outros clubes. E outras modalidades que às vezes a gente ouve falar pouco, mas que eu acho muito interessante você falar até de pesca, inclusive. Sim. Por que não? Né? A pesca esportiva. Então, assim, a gente quer, com o programa, dar valor aos diversos esportes que são praticados em Governador Valadares e os atletas, diretores, treinadores, comissão técnica, enfim. Eu acho importante a gente falar não só do atleta, do esporte, mas também do pessoal que fica nos bastidores dele. Que prepara o atleta, que prepara os eventos, né? E eu creio que vai ser muito importante para a nossa região. Não, com certeza. esse podcast. Não, e só vai acrescentar aqui na nossa empresa também, aqui na Beats, porque hoje nem todo mundo dá voz ao esporte, nem todo mundo, às vezes, por exemplo, o Luiz falou de um jogador que era daqui, que foi pro São Paulo. E olha, na década de 80 principalmente, o Democrata exportou muitos jogadores daqui para o mundo, entendeu? Então, e isso veio acontecendo ao longo desse tempo todo. E o legal que você falou aí também, Luiz, só te cortando um pouquinho, por que essa ideia de entrevistar pessoas mais antigas também? Por quê? Porque essas pessoas têm uma bagagem muito grande. Elas contam a história do esporte na cidade. E, na verdade, assim, as pessoas hoje... Vou colocar o Neymar. O Neymar e o Vinícius Júnior. Vamos falar só do Neymar e do Vinícius Júnior. Mas aqueles jogadores mais antigos também têm uma história, uma bagagem muito grande. Muito. E que, às vezes, as pessoas esqueceram deles um pouco, eles ficaram ali meio abandonados. Então, nós vamos trazer à tona essa realidade, essa história de pessoas que o Luiz vai convidar aqui. Então, assim, a gente fica muito feliz, né? Desse projeto novo que o Luiz tá fazendo aqui, juntamente com o Kaique também. O Kaique, pra quem não sabe, o Kaique é nosso diretor aqui, que comanda tudo, comanda as câmeras, tudo tal. É o rapaz que tá por detrás das câmeras. Então, assim, Lu, a gente fica muito feliz de você ter aceitado esse projeto, que a gente fala do Lu e não só fotógrafo, também design. Lu é esporte. O Lu respira esporte. Ele gosta muito de esporte. E, Lu, eu vou fazer uma pergunta. Se você não fosse design e fotógrafo, o que você seria? Qual sua outra profissão fala? Eu gostaria de ser isso, se eu não fosse nenhuma dessas duas. Surfista, você acredita? É mesmo? Cara, na minha adolescência, o meu pai chegou a procurar escola de surf no Espírito Santo, que meu tio morava lá na época, para eu poder fazer aula de surf. Que legal. Que eu não sei se vocês se lembram, você vai se lembrar talvez, uma revista chamada Fluir. Era uma revista da editora, não sei se é a editora Abril ou Azul. Que era uma revista... Não lembro, não. Não lembra? Então, é uma revista... É mesmo da época que ela... É uma revista da década de 90, então ela teve uma repercussão ainda maior, né? Porque eu acho que o surf no Brasil, nos anos 90, ele deu um up, assim, sabe? Com brasileiros disputando eventos no Havaí, em outros picos, né? Que fala...
muito importantes, eventos muito importantes. E aí eu colecionava a revista Fluir. Inclusive a capa dos meus cadernos eram todas elas com fotos que eu até cortava às vezes da revista e fazia capa. Legal. Com aquilo ali, com as marcas de surf, né? Várias delas, não precisa falar nomes aqui. Só se patrocinar, tá? E aí, pois é. E aí meu pai falava assim, eu vou falar com seu tio para saber se lá em Vitória tem escola de surf. E procurou algumas vezes, acabou que não rolou, né? Mas é porque não era para ser, né? Mas eu tinha o sonho de ser surfista, cara, olha isso. Que legal, que legal. Imagina, Luiz, surfista, hein, Kaique? Hã? Ô, Kaique, eu também queria ser jogador de futebol, mas não deu certo. Mas eu joguei... Ô, Luiz, você acredita que quando eu era adolescente eu joguei no social de Fabriciano? E eu jogava bem, Luiz, eu jogava bem. Só que aí... mesmo? Só que aí não deu certo. Cara, você nunca tinha me falado disso, mas Pois é bom saber disso. Eu jogo futebol, gente. Já joguei um. Mas se eu te chamar pra um futebol aí semanal, aí você vamos filmar ainda e vamos conversar aqui no podcast do Luiz. Luiz, seguinte, eu quero te fazer outra pergunta. O jogo de botão, ele tem algumas regras que às vezes as pessoas não entendem. Pra quem tem gente que não sabe basicamente o que é um jogo de botão. O jogo de botão é o botão com a bolinha e chama paletinha que fala? Paleta para você movimentar os botões. Resumindo para as pessoas entenderem, como é que funciona o jogo de botão? São quantos jogadores? Como é que é? Então, o jogo de botão ele é meio que uma reprodução manual do futebol. Óbvio isso, né? Sim. Futebol de botão já diz pelo nome. A gente aqui no Clube do Botão, que a gente participa, nós jogamos na modalidade pastilha, que é uma das modalidades que existe no futebol de botão, né? A nossa regra foi uma regra criada por nós com adaptações, tá? A gente se adaptou a regras de outras modalidades do botão e adaptamos a nossa, né? Pegando um pouco daquilo que da forma que a gente brincava lá na nossa infância, na época ainda do estrelão, daqueles campinhos estrelão. Sim. Que você achava fácil em algumas papelarias e tudo, lojas de brinquedo. Mas só que hoje as mesas são muito diferentes, os times, os botões são muito diferentes dos da época, né? E aumentaram a pastilha, é uma pastilha hoje acrílica, antes era uma pastilha plástica, né? Ela tem um peso, ela tem uma circunferência de medida específica, né? Que inclusive essa pastilha a gente importou lá da regra carioca, da regra do Rio de Janeiro, que eles usavam essa pastilha, a gente não conhecia. Até então aqui a gente começou a usar até aqueles botõezinhos do joguinho War, como uma plataforma, né? E a nossa regra a gente foi adaptando. Pegamos um pouco da regra de bolinha 12 toques, pegamos um pouco da regra do dadinho. Tem uma regra que chama regra baiana, que é uma pastilha, só que abaulada, ela lembra aquelas pastilhinhas de M&M's. Sim. Né? A regra baiana. Então a gente pegou dessas regras um pouco de cada coisa. E montou a regra de vocês. Montamos a nossa do Clube do Botão, que desde 2019 hoje são existe. Quantas pessoas no Clube do Botão? Então, o Clube do Botão a gente conta no nosso grupo do WhatsApp em torno de 33 a 36 pessoas. Nas nossas competições, nós já fizemos competições com até 22 pessoas. Porém, de uns anos para cá, vem diminuindo um pouco, porque muita gente também, uns muito atarefados, trabalham nos dias de torneio, que é sempre aos sábados, né? Que a gente escolhe para fazer as competições. Então, diminuiu um pouco o número, mas não deixou de acontecer, né? O Clube do Botão está aí desde 2019 e a gente tem a perspectiva de que vai durar por muito tempo ainda. Não, vai sim. Lui, uma pergunta que eu faço para todo mundo que vem aqui no podcast. Quem que é Lui? O Lui pai? O Lui filho? O Lui amigo? Quem que é o Lui? Então, o Lui filho é muito grato aos pais que eu tive, meu pai, minha mãe. Meu pai, inclusive, que me
incentivou o tempo todo com esporte e também com músicas boas. Sim. Né? Assim, sempre fui muito obediente, grato à minha criação, aos meus pais, à minha origem, né? Muito amigo dos primos, dos tios. O Lui pai tem aprendido cada vez mais com esse ofício de ser pai, que não é fácil, né? Sim. Nos dias de hoje, então, tem sido um desafio muito grande, né? E eu até sempre falo com a minha filha todos os dias duas coisas: que eu amo ela e que ela é a pessoa, o presente maior que Deus me deu na vida. E qual o terceiro mesmo? Lui é amigo. E o Lui é amigo. Cara, eu procuro fazer para as pessoas o que eu faria por mim também, né? Por quê? Porque a gente, quando quer para nós uma coisa que é muito boa, que nos ensina, que nos faz crescer, por que não dividir isso com um amigo, né? Com a pessoa que a gente gosta, que a gente considera. Então, esse sou eu, né? Nessas 3 vertentes aí que você perguntou. Que bacana. Mas, gente, eu esqueci de falar algo do Lui aqui, que é o que a gente sempre fala com ele. O Lui do vinil. O homem do vinil. Nós vamos ter que entrevistar você depois e falar sobre os vinis que você tem. Qual que é o vinil mais antigo que você tem, Lui? Que você fala assim, esse aqui é raridade. Você tem muito vinil, né, Lui? Tem bastante. É um artigo que eu tenho desde a minha infância, né, cara? Eu não vou falar que é o mais antigo, porque eu não me lembro de cabeça assim qual é o ano de um vinil que eu tenho lá, que eu sei que é da década de 50. Não, acho que é de 40. Um vinil de 1945 lá, é um vinil até de música italiana. Mas eu vou falar de um que eu nunca esqueço, porque foi o primeiro que eu ganhei na minha vida. Foi um compacto, gente, de uma historinha do Sapo Edgar, contada pelo Silvio Santos. Porque o Silvio Santos, na década de 80, lançou uma coleção de disquinhos contando histórias infantis. Esse foi o primeiro que eu ganhei na minha vida. Ele é um compactozinho vermelho do Sapo Edgar, e é o Silvio Santos que narra a historinha, né? Esse foi o primeiro compacto que eu ganhei, que é um vinil. Depois disso eu lembro da minha primeiro vinil sobre trilha de novela, que foi de uma novela da Rede Globo aí, da década de 80. E enfim, e daí eu, com esse ato, né, do vinil, que ficou muito tempo sem comercialização, né, e também os próprios aparelhos de toca-disco, eu guardei tudo. Eu não preciso de disco nenhum. E quando eu retornei à coleção, em 2017, aí só foi aumentando. Muita gente foi desfazendo daquilo e via que eu tinha interesse. Eu vi que você postou aí sobre vinil. Eu posso deixar uns aí para você, porque senão você vai estragar aqui. Então manda para cá. Aí eu aceitei muito. Eu ganhei muito caixas de vinil nesse retorno aí. De muita gente que até então ainda não sabia o valor que isso passou a ter, né, por causa desse retorno, e foi dando e tal. Agora tem muita gente que me procura e fala assim, que eu tô vendendo uns discos aí, já não estão dando mais, porque já viu que o negócio é rentável. Sim. Né? E é isso, esse lado aí também de colecionador de vinil, a gente pode depois bater um papo sobre isso, que vai ser bom demais. Vamos trazer o Lui e falar sobre isso. Lui, mais uma vez eu quero agradecer você por ter aceitado nosso convite. Poxa, e esse quadro eu sei que já é sucesso, que vai ter aqui na Beats aqui. Como é que vai chamar, Lui? Sport Beats. Sport Beats, viu? Muito bacana. Pessoal, eu quero falar também, aproveitar que o Lui tá aqui com a gente, quero falar sobre os nossos patrocinadores. Você que quer patrocinar o podcast aqui, é bem tranquilo, você pode me procurar aqui. Nós temos a Liberty Cell, que é nosso patrocinador. Você quer comprar celular, vai na Liberty Cell. Nós temos o DG Guincho, que precisou de guincho, chama o homem, que o homem é fera demais. Tem uma galera lá pronta para te esperar. BTQ tem informática, suprimentos e acessórios. Tudo que você precisa
pode ir lá, procura nosso amigo Ramon, que está pronto para te atender. E aqui, Lui, compre sem fila. Como é que funciona esse compre sem fila? Bem, é bem fácil, é o seguinte, você que não tá querendo sair de casa, tô cansado, tudo que você precisa comprar, até gás o homem vende lá, viu, gente? Gás, açaí, sorvete, pizza, tudo que você precisa, você vai comprar lá no Compre Sem Fila do nosso amigo Robinho. Então você que quer patrocinar aqui, é bem tranquilo, me chame. Quem sabe sua marca não aparece aqui. E ó, vou falar algo, é sucesso, viu, gente? Você que quer anunciar a sua empresa aqui, é sucesso, não é, Luiz? Com certeza. Venham, porque agregar sua marca aos programas e podcasts que a Beats vai produzir e já está produzindo, vai fazer muito bem para sua marca. Então, venha. E outra coisa, se você quer fazer uma arte bonita, esse rapazinho aqui que faz, ó. Opa, é o Lu que faz essas artes aqui. A gente participa aí junto aí com os meninos aí. E é muito legal, muito bacana, porque a gente tem algumas empresas, como eu mostrei para vocês aqui, que a gente cuida do marketing dessas empresas. Então, se você quer ter resultado, quer ter um marketing que vai trazer um retorno para você, procura aqui a gente na Beats aqui. E outra coisa, curte, compartilha aqui o nosso YouTube. E outra coisa, vem uma novidade grande que eu não posso anunciar agora. Eu falei com o Lula e falou assim, não pode falar. Mas, Lui, vai ter jogador aqui, não vai? Pra falar? Das antigas? Das antigas, o pessoal que está atuando agora, né, nos dias de hoje, dirigentes, diretores, enfim, e pessoas que tramitam no esporte em Valadares. Vai ser muito legal, vocês vão ver. E ó, algo também que vai ter aqui que eu não posso esquecer de falar é que os jogos de final de semana você vai ver aqui com o Lui também. Vai ter aquele comentário do Lui aqui, bacana demais, e você vai gostar desse podcast. Lu, quer falar mais alguma coisa, meu amigo? Agora eu quero agradecer. Que manda, Lu, pode falar. Eu quero agradecer essa oportunidade, né, de poder não só estar conversando com você aqui, mas a oportunidade de ter a direção, tomar a frente desse podcast de esportes, que a gente vai se empenhar para fazer o melhor, tá bom? Então, aguardem, tá chegando aí o Beats Esportes. Disso eu não tenho dúvida, que já é sucesso. Luiz, mais uma vez, muito obrigado. Eu sempre falo com você que, quando as câmeras estão desligadas, o quanto você é importante aqui para a empresa. O Luiz, na minha opinião, já trabalhei com muitos designers, é um cara diferenciado. Eu digo para ele que eu tenho a honra de trabalhar com o Luiz, que eu aprendo muito com ele. Ele tem um olhar clínico muito bacana e além de uma bagagem muito grande em várias áreas. Então, assim, pra gente aqui da Beats é uma honra ter você aqui. Poxa. Fico muito feliz. E eu muito lisonjeado de ouvir isso de vocês. Assim. O Lu, ele é assim, gente, é o cara do coração bom demais. É um cara tranquilo, um cara simples, é um cara que só tem a ganhar nessa vida. Amém. Tá, Lu? Amém. Obrigado. Pessoal, então lembrando, vem aí Beats Sport. É o que o Luiz vai tomar conta aí e já é sucesso, né, Luiz? Amém. Beleza? Beleza. Então é isso aí então. Pessoal, vamos ficando por aqui. Um grande abraço pra vocês. Tchau, tchau.